Hello, guys! Welcome to our English Review. Dessa vez para nossa prova agendada de 3 pontos do segundo trimestre. Então vamos lá, vamos falar sobre os assuntos dessa prova. Então teremos o comparative, que já é a terceira prova que tem, né, esse assunto. Então vocês já estão cansados de ver ele. O Superlative, que vai ser a segunda prova com esse conteúdo, então também super tranquila. Fruits and Vegetables, que a gente já falou bastante também em sala de aula. E o A, N, Some e N, que na verdade é meio que uma revisão, né? Que a gente acrescentou o Some e o N, que antes a gente tinha só o A e o N lá no início do primeiro trimestre. Então vamos às nossas revisões. Então, o comparative. Gente, o comparative ele vai ser usado toda vez que vocês forem comparar duas coisas, dois lugares, duas pessoas, né? E eles são divididos em dois grupos de adjetivos. Os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Os adjetivos curtos são aqueles com uma ou duas sílabas, considerando a separação silábica do português. Porque, como eu já falei para vocês, a separação silábica do inglês ela é um pouco complexa demais. E não vale a pena a gente perder tempo com isso, porque, né, a não ser que vocês forem fazer letras ou alguma coisa, mas isso não é para já, não é interessante. Então vamos lá. Os adjetivos curtos, aqueles com uma ou duas sílabas, a gente vai ter que acrescentar o ER nesse adjetivo. Então, por exemplo, qualquer adjetivo, a regra normal dele é colocar só o ER. Então, tipo, tall, taller, short, shorter, smart, smarter, e assim por diante. E não podemos esquecer do then. O then precisa estar lá, porque se não tiver, vai ficar incompleto. O big, ele é um adjetivo que tem consoante, vogal, consoante. Ó, vocês podem ver consoante, vogal, consoante. Então, você vai dobrar a segunda consoante, no caso, né, a última consoante, que é, no caso aqui, o G, e vai colocar o ER. Então, fica bigger than. Se fosse hot, hotter, com dois T's, than. E assim por diante. Quando a gente tem uma consoante mais o Y, a gente tira o Y e coloca o IER. Então, happier than, funnier than e assim por diante. E temos o cute, que termina já com o E. Então a gente não precisa acrescentar um outro E, é só acrescentar o R. Então fica cuter than. Quando a gente tem um adjetivo com três ou mais sílabas, ele é considerado um adjetivo longo. Então a gente não vai colocar o ER atrás. A gente coloca o more na frente desse adjetivo e o than depois. Então fica more intelligent than, ok? E aí a gente tem o superlative. O superlative, ele existe, ele tem as mesmas regras, né? E a mesma questão de separar os adjetivos em adjetivos curtos e adjetivos longos, mas agora, ao invés da gente acrescentar o ER, a gente vai acrescentar EST. E ao invés do then, depois do adjetivo, a gente coloca o D antes do adjetivo. Então, por exemplo, nos adjetivos normais, então a gente vai colocar o EST depois, então fica the tallest, the smartest, the shortest e assim por diante. Já os adjetivos que têm consoante, vogal, consoante, estou usando os mesmos exemplos que eu usei lá no outro, tá? Então, consoante, vogal, consoante, big, vai ficar the biggest com dois Gs. Se fosse hot, the hottest com dois T's. Fat, the fattest com dois T's também. E assim por diante. O rap, a gente tira o Y, o rap, lembrando que é consoante mais Y, a gente vai tirar o Y, colocar IEST e acrescentar o D. Então fica the happiest. Quando termina em E, a gente acrescenta só o ST e o D na frente do adjetivo. E quando for um adjetivo longo, a gente coloca o the most no começo, então vai ficar the most intelligent, the most aggressive, the most expensive e assim por diante. Ai, teacher, eu sempre tenho problema de lembrar qual que é. Eu sei as regras, eu sei como aplicar, eu sei fazer, mas eu confundo. Chega lá na hora, eu não sei se aquilo é superlative, se é comparative, eu confundo se o superlative é com EST, é com R ou o quê? Lembra? Comparative, compara. Então, se tem o ra, que é o R, a gente vai ter o ER na regra. O superlative é com S, superlative. Então, a gente vai usar o EST, ok? Então, lembrou? Comparative, R,
coloco ER. Superlative, coloco EST. Beleza? E aí, temos o Fruits and Vegetables. Gente, Fruits and Vegetables, como eu já falei para vocês, já na nossa revisão de sala de aula. É, memorizem ali pelas atividades que tem no livro. Vocês têm lá no Conecta certinho, né, no roteiro de estudos, quais são as páginas para vocês estudarem, mas eu diria, concentrem-se bastante na página 140. Todo o vocabulário que eu vou usar de Fruits and Vegetables na prova vai sair da página 140. Então, concentrem-se naquelas palavras que estão lá, que vai ser sucesso. Beleza? E aí, por último, temos a and, some e any. Então, o A e o N a gente já viu já anteriormente que o A é antes de som de consoante, o N é antes de som de vogal. Não pensem muito no som dessa vez, porque eu não vou ter nenhuma palavra com U ou com H, que são os dois sons que a gente precisa mais se preocupar, né? Eu vou usar consoantes e vogais normaisinhas, bonitinhas, então olhou lá. Singular, contável, A, antes de consoante. Singular, contável, antes de vogal, N, ok? Ah, teacher, mas daí é uma coisa não contável. Se é uma coisa não contável, eu vou ter que usar o some e o any, porque eu não posso dizer, eu vou tomar, eu vou, deixa eu pensar, eu vou comer um arroz. Eu não vou comer um arroz, eu vou comer arroz, né? Ou eu vou comer um pouco de arroz. Então eu vou usar some e não a. Ah, a mesma coisa funciona para perguntas negativas, mas eu não vou usar o some em perguntas negativas, eu vou usar o any. Então, ah, tem uma frase com singular, a e n. Não importa se a frase está na afirmativa, na negativa ou na interrogativa. O a, quando está numa coisa contável, o a pode ser usado em todos os tipos de frase: afirmativas, negativas e interrogativas. Para coisas contáveis, no singular. Coisas não contáveis, eu só tenho o some e o any, sendo que o some eu vou usar nas frases afirmativas e o any nas frases negativas e interrogativas. Ai, teacher, e quando que eu uso o some e o any para coisas contáveis? Só quando elas estiverem no plural. Então, por exemplo, se a frase é I want a cookie, frase afirmativa, certo? I want a cookie. Se fosse porque está no singular. Se te fosse uma pergunta no singular, do you have a cookie? Por quê? Porque é a cookie. Agora vamos trocar para o cookies. I have some cookies. Ok? Plural, contável. Vamos trocar para negativa. I don't have any cookies. Plural, contável. Negativa. Vamos para a interrogativa. Do you have any cookies? Plural, na interrogativa de uma coisa contável. Então, lembrem, coisas contáveis a gente só usa o some e o any quando elas estão no plural. Então, se vocês virem lá uma frase que é pergunta, já não sai desesperado colocando N, porque pode ser que seja uma coisa contável e esteja no singular. E daí vocês vão usar o a ou N. Beleza? Então é isso, gente. Com isso, concluímos os nossos assuntos para a nossa para a nossa prova de 3 pontos desse trimestre. Estudem bastante, a prova está bem tranquila. Eu acredito que todos vão muito bem. E aí, na semana que vem, a gente se encontra novamente para a correção da prova e com muitos 3, se Deus quiser. Um beijo, bons estudos and bye bye!